Na primeira parte desse vídeo, eu falei um pouco sobre o que é a depressão, sobre como se costuma lidar com a depressão tradicionalmente, isso na visão ocidental, e expliquei que o yoga dispõe basicamente de dois meios para lidar com a depressão. Um deles é ir além da depressão e outro meio é ir aquém da depressão. E naquela primeira parte eu expliquei que os meios para ir além são basicamente dois. Um é a meditação e outro é a oração. Expliquei também que um desses meios realmente não é recomendado, que é justamente a meditação. A meditação, ela pressupõe uma normalidade, ou seja, uma dose mínima de saúde mental, que é justamente algo que a pessoa que está acometida pela depressão não tem. A depressão tem como característica prejudicar muito aquele ambiente interno, aquela paisagem interna que é necessária para a realização da meditação. Então, esse recurso que o yoga oferece, lembrando que o yoga é a própria meditação, na verdade são praticamente sinônimos, como eu já expliquei em outros vídeos, esse meio realmente não é adequado. Quanto mais a pessoa se expuser a essa paisagem interna que fica completamente degradada com a depressão, pior vai ser. Então, não recomendo a meditação para quem sofre de depressão. O outro meio que eu mencionei naquela primeira parte é justamente a oração. E a oração, sem dúvida, pode ser um recurso muito interessante, porque não depende dessa paisagem interna e, ao mesmo tempo, é um exercício de humildade, digamos assim, um exercício de entrega, um exercício de fé, inclusive. É claro que isso depende muito do background religioso que cada um tem. A maioria das pessoas pertence a alguma religião, a maioria das pessoas está conectada de alguma forma a alguma religião, e se de fato essa conexão já existe, a oração, sem dúvida, é um caminho importante. E isso dentro das possibilidades de ir além da depressão. Nesta segunda parte, eu pretendo explicar alguns meios de ir aquém da depressão. Claro que a expressão ir aquém é um pouco confusa, na verdade se trata de um recuo, ou seja, a partir do ponto em que você se encontra, quando você está acometido pela depressão, é muito importante você perceber o universo sutil que existe além dessa doença, como eu falei da meditação e da oração, e do universo menos sutil, ou seja, mais grosseiro. Grosseiro no sentido de quais são os elementos mais palpáveis ou mais brutos com os quais nós poderíamos lidar para melhorar uma situação de depressão. E aqui eu me refiro especificamente a atividades, ações, disciplinas, métodos, meios, exercícios, procedimentos que lidam com o corpo. Uma coisa que é muito comum para quem sofre de depressão é perder a vontade de fazer qualquer coisa. E esse fazer qualquer coisa refere-se principalmente àquele movimento, àquele esforço necessário para você levantar de onde você está e começar a fazer coisas. E isso, em geral, está relacionado ao uso do corpo. Ainda que seja uma tarefa de preponderância intelectual, uma tarefa mais mental, é nítido para muitas dessas pessoas a dificuldade que existe de colocar o corpo em movimento para realizar essas ações. Então, ir aquém, no caso da depressão,
pressupõe, antes de qualquer coisa, você tomar consciência desse aparato físico e respiratório também, que determina a sua vida, que conduz a sua vida. A sua vida acontece por meio de um corpo, a sua vida acontece enquanto você está respirando, a sua vida acontece se esse aparato biológico, corporal, funciona bem. Então, o primeiro passo aqui para ir aquém, né, ou seja, buscar meios mais brutos para resolver a depressão ou para atenuar a depressão, tome consciência de que você possui um corpo. O segundo passo é tomar consciência da necessidade de fazer algo com este corpo. E é lógico que aqui abrem-se, naturalmente, sempre duas possibilidades. Você pode fazer algo que vai tornar o seu corpo melhor no sentido de cada vez mais apto a realizar tarefas corporais, ou cada vez menos apto a realizar tarefas corporais. Então, por exemplo, se você passar o dia inteiro comendo doces, ao final do dia, e provavelmente nos próximos dias, nos dias subsequentes, você vai se sentir muito mal. O seu aparelho digestivo vai reclamar, você vai sentir o corpo pesado, você vai, enfim, sofrer as consequências de ter passado um dia inteiro fazendo apenas refeições baseadas em doces, em guloseimas. Isso, sem dúvida, traz efeitos negativos bastante evidentes. Por outro lado, se você opta por se alimentar de alimentos naturais, hidratar-se corretamente, e se você torna isso um hábito, você vai também experimentar os efeitos dessa escolha. E provavelmente vão ser efeitos positivos. A mesma coisa vale para atividades físicas. Se você passa o dia inteiro deitado no sofá, no dia seguinte, se você tenta se levantar, você vai perceber que o corpo vai estar um pouquinho pesado, um pouquinho duro. Isso naturalmente pode variar em função da idade, mas você vai perceber os efeitos dessa escolha e provavelmente vão ser efeitos negativos. Por outro lado, se você se exercita de forma moderada, consciente, orientada de preferência, e se você torna isso um hábito, você também vai perceber os efeitos dessa escolha. O seu corpo vai funcionar de uma outra forma, você vai receber efeitos provavelmente positivos dessa escolha de realizar atividades físicas. Então, para encurtar a conversa, né? Quem sofre de depressão tem sempre o recurso do corpo e da respiração para lidar com isso, para lidar com esse mal. E é o que eu recomendo na maioria dos casos. Antes de pensar nos recursos de ir além, como eu já disse, a meditação não é recomendada para quem sofre de depressão. A meditação pode ser adotada depois, né, quando você percebe que está melhorando, que você já saneou uma parte da sua paisagem interna, você pode pensar em meditar. A oração ela pode ser usada a qualquer momento e é um recurso extremamente importante quando se trata de curar qualquer mal mental, psicológico, emocional. Agora, atividades físicas, exercícios respiratórios, eles são acessíveis para qualquer pessoa em praticamente qualquer condição. Eu digo praticamente porque é claro que pode haver quadros depressivos associados a outros males psicológicos, mentais. E aí, nesse caso, é claro que um diagnóstico por um profissional ele é essencial. Mas, de um modo geral, em casos de depressão branda, em casos de uma depressão que não está associada a outros males, é perfeitamente viável você adotar práticas corporais e práticas respiratórias como forma de dar início a um processo de recuperação. Então, exercícios físicos simples,
aeróbicos de preferência, caminhada, bicicleta, enfim. Esses exercícios, em geral, eles têm a capacidade de promover uma consciência corporal cada vez maior, promovem uma oxigenação do corpo, promovem vitalidade, melhoram a disposição física e uma vez que a disposição física vá melhorando, a disposição mental ela tende a acompanhar. Um parênteses importante aqui é para lembrar de uma outra coisa que eu considero essencial no processo de recuperação de uma depressão, que é o fato de que a sua mente influencia o seu corpo tanto quanto o seu corpo influencia a sua mente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que sofre de depressão, em geral, ela não quer fazer nada, como eu expliquei no primeiro vídeo, na primeira parte. E esse não fazer nada significa o quê? Deixar o corpo na condição mais inerte possível. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você puser o corpo em movimentação, quanto mais você puser o corpo para realizar tarefas que exigem a movimentação corporal, melhor vai ser. Mas essa movimentação vai influenciar a mente. E a mente tende a ser puxada por essas ações corporais. Então, essa influência ela ocorre nos dois sentidos. Muitas pessoas têm a impressão de que isso só acontece em um sentido, ou seja, a mente manda no corpo e acabou. Ou seja, você só conseguiria fazer algo com o corpo se a sua mente estivesse em plena saúde, o que não é necessariamente verdadeiro. Claro que se as duas partes estão funcionando bem, estão com saúde plena, corpo e a mente, é claro que isso é sempre melhor, sempre é o ideal. Mas o contrário é verdadeiro. Se o seu corpo está numa condição razoável, numa condição suficiente para ser colocado em movimento, para realizar atividades, então coloque-o em movimento. Mesmo que a mente não esteja com saúde, o corpo, à medida que ele é colocado em funcionamento, ele vai puxar a mente. Outras atividades corporais que eu recomendo: as artes marciais de um modo geral, o tai chi, o yoga como é entendido nos sistemas modernos, que é uma ginástica, uma espécie de ginástica indiana, o pilates, ou seja, todas as práticas que envolvem o corpo e que exigem que você esteja atento ao funcionamento do corpo. Na verdade, todas as atividades físicas têm essa capacidade, mas é claro que algumas elas vão enfatizar um pouco mais a importância da consciência corporal e, consequentemente, da consciência respiratória. Todas essas práticas corporais elas são extremamente recomendadas e é o que eu recomendo para a maioria das pessoas que me procuram para tirar dúvidas relacionadas à depressão. Eu sempre digo, não comece pelos meios que levam você além da mente, ou menos ainda use os meios que são próprios da mente. Comece pelos meios corporais, comece por práticas ou disciplinas que realmente vão fazer você se exercitar, movimentar o corpo, transpirar, sentir cansaço físico, que vão ser exigentes do ponto de vista corporal. Musculação é muito bom para isso, todas as atividades aeróbicas, as artes marciais, como eu mencionei agora. A natação é excelente para isso. Eu sei que a natação não é viável para todo mundo, né? Mas são recursos excelentes e que, ao mesmo tempo, configuram uma porta de entrada para quem quer, mais adiante, melhorar a condição mental e sair definitivamente de um quadro depressivo. Eu acho que era isso que eu tinha para explicar. Se sobrou qualquer dúvida em relação a esse tema, pode deixar um comentário que eu vou responder todos os comentários. E vale lembrar também, né, quem tiver interesse, quem precisar, eu tenho uma mentoria disponível. É só entrar em contato comigo pelos links que vão aparecer na descrição e no primeiro comentário. E dependendo da sua necessidade, do seu interesse,
eu posso auxiliá-lo na sua trajetória no yoga, ou talvez até fora do yoga. Obrigado a todos e até mais.